Olá, amados, estamos aqui para dar testemunho da parte de Deus. Sim, e o testemunho de hoje é muito especial, porque faz parte do começo da minha trajetória com batalha espiritual, com guerras espirituais. Livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 11 e 12 está escrito: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O tema do nosso testemunho de hoje é: você não terá mais medo. Mundo espiritual. Sim, eu era muito jovem mesmo, quando eu estava participando de um congresso de mocidade na cidade de Timon. Eu morava em Timon na época e nós estávamos na manhã de avivamento. Já era o último dia do congresso e o pastor que estava pregando era um pastor do estado do Ceará, um homem de Deus, que o Senhor usava muito na palavra e também na revelação. E ele, entre várias revelações que o Senhor lhe deu, ele, já bem próximo do meio-dia, bem próximo de encerrar mesmo o trabalho, ele disse: aqui tem uma jovem que Satanás está oprimindo, que Satanás está tentando colocar medo, que Satanás está buscando de todas as formas lhe destruir e destruir a sua família. E você está passando um momento muito difícil. E aí ele disse: eu não tenho mais tempo, mas se você quiser me procurar depois, me procure. E eu digo para você, confie que o Senhor vai te dar vitória nesta guerra, porque é uma guerra espiritual. Enquanto ele falava, eu tinha certeza que aquela palavra era para mim. Eu tinha certeza que ele estava falando comigo. E encerrou o trabalho. E quando encerrou, eu fui me informar para saber onde ele estava hospedado. Ele estava hospedado na casa de um casal de obreiros da nossa igreja. E eu perguntei se eu poderia visitá-lo à tarde, enquanto ele estava lá na casa. E foi marcado um horário. E naquele horário eu fui com a minha mãe. E eu lembro demais da conversa que eu tive com aquele pastor. Eu não tinha experiência de batalha espiritual, de guerra espiritual, do que era o mundo espiritual. Mas eu fui contar para ele o que eu estava passando. Eu chegava em casa e eu via os demônios. E os demônios falavam comigo. E aquilo começou a me causar medo. Começou a me causar pânico. Era tanto pânico que quando eu ia chegando em casa, que eu olhava para dentro de casa, eu já tinha medo de entrar, com medo de me encontrar com os demônios. E isso foi se repetindo numa proporção tão grande que eu passei a ficar nervosa por causa da situação. A coisa foi se agravando tanto, mas se agravando tanto, que eu fazia um curso de teologia em Teresina, no Templo Central de Teresina, um curso básico. E eu lembro que eu procurei um dos pastores que eu tinha consideração e que eu admirava pelas suas aulas, e eu contei para ele o que eu estava passando. E ele disse para mim que eu estava oprimida, que eu estava carente de libertação. E eu confesso que aquilo não entrou no meu coração, porque eu tinha uma vida na presença de Deus. Eu acho que eu orava mais do que eu oro hoje. Eu me consagrava mais, até porque eu tinha mais tempo para isso, eu tinha mais disponibilidade. E aquilo não resolveu a minha situação. Mas quantas e quantas vezes na madrugada eu acordava com aquela força contrária, tentando tirar o meu fôlego, tentando me esganar mesmo. Quantas vezes eu me sentava na cama de uma vez só, eu dormia na mesma cama que a minha mãe, e eu dizia: mãe, ele está aqui, ele está aqui. E era Satanás, ele sorria, ele aparecia de diversas formas. Uma hora apareciam fumaças, outra hora apareciam imagens distorcidas, outra hora apareciam bonecos pretos. E era uma luta muito grande. Mas naquela tarde, conversando com aquele pastor, eu contei tudo. Os meus temores, os meus medos, as situações que eu enfrentava. E eu lembro demais que ele disse para mim: filha, Deus está te revelando o mundo espiritual e você vai trabalhar com batalha espiritual. Você vai guerrear no mundo espiritual para ajudar a libertar vidas. E eu lembro que eu disse para ele: mas pastor,
Eu tenho pavor de demônios, eu tenho medo dos demônios, eu tenho medo deles. Como é que eu posso enfrentá-los? Como é que eu posso romper com eles se eu tenho medo? Eles me tocavam, eu sentia a presença dos demônios dentro do quarto, na casa, eu via as coisas se movimentarem pela ação demoníaca. Eu tinha pavor daquilo. Quando eles me tocavam, meu corpo todo arrepiava, eu ficava totalmente congelada, eu não conseguia gritar, eu não conseguia falar. Quantas e quantas madrugadas eu tinha medo de dormir e eles me matarem. Quantas vezes eu tentei citar a palavra de Deus e eles debochavam de mim. E eu contando isso para ele, e eu lembro demais que ele disse para mim: hoje à noite eu vou pregar. Seria uma cruzada evangelística na frente do templo. E quando eu descer do palanque, que for orar pelas pessoas lá embaixo, você esteja lá no pé do palanque. Porque quando a unção de Deus estiver sobre a minha vida, eu vou colocar a mão sobre você e você nunca mais terá medo. Eu não esqueço essa palavra. Ele disse: eu não estou dizendo que eles não vão aparecer. Eu não estou dizendo que eles não vão te perseguir. Eu não estou dizendo que eles não vão tentar contra a sua vida. Eu estou dizendo que você não vai mais ter medo deles. Porque o Senhor vai colocar em você coragem e capacidade de suportar qualquer tipo de afronta de Satanás. E eu tomei posse daquela palavra. E quando a cruzada estava terminando, ele estava terminando de pregar, nós vencemos a multidão, rompemos as dificuldades que havia e nós nos colocamos bem no pé. Quando ele desceu, que ele me viu, eu já fui colocando as mãos sobre mim. Eu não lembro as palavras que ele disse, era muita gente, mas houve um mover de Deus extraordinário naquele momento, ali nos degraus daquela escada. E quando ele terminou de orar por mim, eu tomei posse daquela palavra. Naquela madrugada, o Senhor se revelou para mim de uma maneira extraordinária. E a partir daquele momento, eu tive uma outra dimensão do mundo espiritual. Eu tive uma outra visão daquilo que eu estava vendo, daquilo que eu estava sentindo. Tive muitos outros encontros espirituais difíceis. Eu tive muitos outros embates, como ainda continuo tendo. Mas, com certeza, houve um divisor de águas depois daquela oração. O que eu quero que você entenda com esse testemunho é que talvez isso que você esteja passando seja um propósito de Deus para algo mais além. Se eu não tivesse passado por aquelas experiências, se eu não tivesse vivenciado aquilo, se Deus não tivesse movido a sua mão para que eu estivesse naquele congresso, ouvido aquela palavra daquele pastor, recebido aquela revelação da parte de Deus e recebido aquela oração, não sei onde eu estaria hoje. Mas aquilo, no mundo espiritual, criou em mim um divisor de águas que marcou a minha vida. E hoje eu entendo que Deus me chamou para trabalhar com isso. Hoje eu entendo porque quantas e quantas batalhas espirituais vieram para que hoje eu tivesse a minha família na presença do Todo-Poderoso. Quantas guerras espirituais eu tive que enfrentar. Mas o pontapé inicial foi eu vencer o medo. Foi eu vencer tudo aquilo que me constrangia a enfrentar um mundo que é invisível, mas que é real. Que a gente não pode tocar, mas a gente sente. Que a gente muitas vezes não pode discernir, mas o Senhor pode nos dar graça para que a gente guerreie com as armas que Ele nos deu. Então, guarda tu essa palavra, guarda você esse testemunho. Ele tem muito de espiritual para mim e para a tua vida. Busca em Deus a razão de tudo que está acontecendo, mesmo que pareça as coisas mais loucas. Mas busca em Deus qual é o propósito. Porque há tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. E há propósito determinado para tudo que acontece conosco. O Senhor tem propósito. O Senhor sabe como agir. O Senhor sabe como resolver para que o nome dele seja glorificado sobre a minha e a tua vida. Compartilha os nossos vídeos. Ei, nós precisamos de hora de visualização e nós contamos com a tua ajuda. Nos ajuda. Diz para mais alguém. Convida mais alguém para se inscrever no canal. Não esquece de colocar o teu like ou dar o teu joinha lá. Isso é muito importante para o canal. Isso é muito importante para a divulgação do trabalho que Deus colocou nas nossas mãos. E que Deus venha abençoar a tua vida em nome de Jesus. Amém.